A maior parte desse vídeo nós vamos falar aí sobre a fome na faixa de Gaza, que está sendo usada como propaganda de guerra aí contra Israel, né? Você sabe que toda guerra tem muitas frentes, né? Não é só a frente de batalha ali, soldado, tanques, mísseis, essa coisa toda. Tem uma guerra por trás desta guerra quente, tem uma outra guerra, que é uma guerra de narrativa, guerra de propaganda. Então está sendo usado aí uma guerra de propaganda, uma falsa narrativa de que Israel tem feito aí, usado a fome na faixa de Gaza como arma, fazendo os moradores de Gaza passarem fome. Mas nós vamos ver nesse vídeo que isso é uma mentira, é um engodo, tá? E estamos aqui para falar isso. Bom, o Benjamin Netanyahu, que agora está na base aérea de Ramon, ele está fazendo aí uma crítica à ONU, né? Nós vamos falar sobre isso, né? Ele afirmou que a ONU está criando uma desculpa mentirosa sobre Israel. Todos vocês sabem que eu não sou aquele cara fã do Benjamin Netanyahu, mas no que ele está certo, a gente tem que defender, está certo. O que está errado, a gente vai lá e fala está errado. Nesse caso, ele está coberto de razão, a ONU está mentindo, a esquerda mundial está inventando mentiras contra Israel, quando afirma que Israel está fazendo com que os gazanos, lá, a população de Gaza, passe fome. Tá? Nós vamos ver isso mais para frente aqui nesse vídeo, tá bem? Enquanto isso, aqui no mapa da guerra, nós vamos ver aqui que uma nova flotilha aí tem se aproximado aqui de Israel. Essa linha tracejada aqui, tá? É a linha que faz a margem, né, do território do mar aqui da região de Israel. Essa aqui já é uma área protegida. E Israel, então, enviou um drone. E esse drone aqui é um drone de vigilância, tá? Não é um drone para matar ninguém, não. Fique tranquilo. É um drone de vigilância que mantém aí a vigilância do espaço aéreo em volta ali dessa flotilha, né? Um tal de Frank Romano, que é membro dessa coalizão da Flotilha da Liberdade, a mesma que estava a Greta, né? Ele disse aí para a TV Al Arábia: drones e um navio se aproximam do navio deles, né, da flotilha Antalya, em direção a Gaza. Então a marinha israelense está presente, né, e a Força Aérea também, com esse drone aí, é um drone de monitoramento, para ver se eles atingem essa linha aqui. Se atingirem, eles vão ser abordados e vai acontecer a mesma coisa. Eles são levados ali para o porto de Ashkelon ou Ashdod, depois são todos deportados. Então, shalom, shalom, lecha. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal. Caso você não seja inscrito ainda, não perca tempo. Faça a inscrição agora mesmo, tá bom? E não deixe de curtir esse vídeo, é muito importante para mim, comentar, compartilhar com seus amigos, tá? Que me ajuda aqui no engajamento desse vídeo. E faça isso, faça o seu comentário aí, seja bom, seja ruim, o que você acha do vídeo aqui. Aqui o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, né? Ele diz o seguinte: pausas humanitárias e comboios de ajuda entrando em Gaza são passos na direção correta, e isso está acontecendo, né? No entanto, a situação continua inaceitável. O que continua inaceitável? O Hamas deve libertar todos os reféns. Um cessar-fogo abrangente é necessário. Então veja que ele está dizendo aqui o certo, né? A situação é inaceitável. Nós também, israelenses, concordamos que é, né? E o Hamas deve libertar todos os reféns e voltar aí para a mesa para um acordo. O Hamas estava no acordo lá no Catar, ele havia aceitado o acordo previamente, o Donald Trump comemorou, o Witkoff, o mundo inteiro comemorou, mas na hora H, né, isso foi ontem, né? Foi notificado pelo Hamas que ele queria alterar os planos, né? O próprio Qatar disse: não, já está aí, tem que aceitar do jeito que está, vamos seguir a partir daqui, tal. E eu falei tudo isso no vídeo anterior aí, tá? Então não vou me repetir aqui. Mas enfim, o Hamas não aceitou e a coisa continua aí sem mais novidades até o presente momento. Se tiver alguma novidade, eu venho aqui falar para você. Então, enquanto isso, né, aqui o Bibi, ele está aí numa base aérea que tem aqui perto de casa, tá? Quando a gente vai lá para Eilat, passamos perto dela. O nome dessa base aérea é Ramon, né? Então, na base aérea de Ramon está lá o Benjamin Netanyahu, e ele fez lá um pronunciamento, né, fez um discurso lá, e diz o seguinte: Israel precisará continuar permitindo a entrada do mínimo humanitário de suprimentos para a faixa de Gaza, né?
Isso ele tem feito e vai continuar fazendo, disse aí o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu nesse domingo passado aí, né? Alegando que Israel faz isso até agora. Israel não deixou de permitir a entrada de caminhões lá de ajuda humanitária. O que Israel faz? Israel tem que fiscalizar todos os caminhões. Então tem que passar em scanner, uma série de coisas. Por quê? Tem entrado armas junto com a ajuda humanitária. Israel descobre, remove isso aí, porque aí o motorista diz, a gente não sabia de nada, eu tô aqui com a nota, eu tô aqui com a carga. Então eles não podem prender os motoristas, podem fazer nada, mas eles podem tomar o armamento ali e tal. Ou munição, ou seja lá o que for, até combustível, né? Proibido porque eles usam combustível para municiar aí os foguetes, né? Então Netanyahu aí falando direto lá da base aérea de Ramon, né? Da Força Aérea de Israel, afirmou que a ONU está criando uma desculpa e uma mentira sobre Israel. Sim, é uma mentira que a ONU está criando sobre Israel. Israel em nenhum momento deixou de fornecer ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Inclusive chamou aí a GHF, né, que é a Fundação Humanitária de Gaza, é uma fundação que tem aí pessoas dos Estados Unidos, da Europa. A responsabilidade maior aí, pelo menos da segurança, é dos Estados Unidos da América do Norte. Netanyahu aí, ele diz o seguinte: estamos permitindo ajuda e existem rotas seguras, sempre existiram, mas hoje é oficial, não haverá mais desculpas, comentou aí o Benjamin Netanyahu, a fim de completar o objetivo de Israel de eliminar o Hamas, libertando os reféns. As forças de defesa de Israel continuam a exercer pressão através de suas operações e as autoridades estão a conduzir negociações, observou aí o Benjamin Netanyahu, acrescentando que alcançaremos o nosso objetivo. Isso aqui é uma imagem de ajuda humanitária que é lançada de outros países, tá? Mas isso tem autorização de Israel para sobrevoar o espaço aéreo, e eles lançam aí e tal. Não é eficiente, tá? Os caminhões que entram por terra têm muito mais eficiência do que isso aí. Mesmo porque acaba acontecendo muito acidente, é muito complicado essa situação. Bom, pessoal, e com base no que o Netanyahu está dizendo isso? Porque falar é fácil, né? Até papagaio fala. Então, por que nós sabemos disso, né? Primeiro, nós vimos aí em outros vídeos, né, que mostra aí uma grande quantidade assim de mantimento ali na faixa de Gaza, a GHF chamando outras pessoas, a ONU, sei lá, para que ajude na distribuição, porque eles só querem enfiar caminhão para dentro. Parece que eles têm uma meta lá de socar caminhão para dentro e tal. Muita gente imagina que o interesse é de sobrecarregar o sistema a fim de que passe armas para dentro de Gaza. Não sei dizer, tá? É uma possibilidade. Mas o fato é que tem muita ajuda lá e é difícil a distribuição. O Ministério das Relações Exteriores do Catar informou que 49 caminhões de ajuda humanitária foram enviados ao Egito e à Jordânia, com destino a Gaza, pelas fronteiras aí de Rafah e Zikim, né? A fronteira de Zikim é no norte. A ajuda inclui aí 4.704 pacotes de alimentos, 174 toneladas de farinha, farinha de trigo, tá? Não se confunda aí. E 5.000 kits de comida para bebês e muito mais, muitas outras coisas mais. Então tem aí uma imagem aí e tal, né, da ajuda humanitária que está sendo enviada aí pelo Egito e pela Jordânia, né? Do Catar, né? Através do Egito e Jordânia. Bom, então vamos ver aqui direto da Fundação Humanitária de Gaza, tá? Que está lá na faixa de Gaza fazendo a distribuição. Então, qual que é a atualização aqui que a GHF tem feito? São quase 94 milhões de refeições distribuídas até o presente momento, tá? Essa matéria foi publicada no dia de hoje, tá? Mais de 1 milhão de refeições entregues somente no dia de hoje. Sabe o que é isso? 1 milhão de refeições em um dia, né? 1 milhão de refeições em um dia. Nenhum incidente, graças a Deus, né? Então, cada dia em Gaza apresenta um novo desafio, isso aí falando a GHF, mas também uma nova oportunidade de entregar alimentos
onde eles são mais necessários, ou seja, diretamente para a população de Gaza, sem permitir que atravessadores do Hamas estejam presentes, se assim eles desconfiarem que o são. Mas é muito difícil, porque o Hamas ele se infiltra na população, ele não é uniformizado, eles são pessoas assim comuns, né? Sem o uniforme, né? São até bem gordinhos, por sinal, a gente já viu o vídeo deles aí. Nos últimos dias aparece então que a WFP retomou parte da distribuição em Gaza, o que é uma boa notícia, né? Em linha com os nossos apelos contínuos para que mais alimentos cheguem e mais pessoas sejam afetadas aí pela distribuição aí de alimentos. Então ele diz assim que é hora de agir. Existem cenas trágicas de civis aí sendo esmagados, né, enquanto pessoas correm para obter alimentos dos comboios. Então é aquele tumulto, né, para pegar alimento, acaba virando em tragédia essa coisa aí. Então precisa de mais gente para distribuir. Então tem aqui outro órgão, essa WFP aqui, está ajudando aí na distribuição de alimento. Distribuir ajuda não é uma tarefa fácil em uma zona de guerra ativa. Lembrando que a faixa de Gaza é uma zona de guerra, tá? Ali não é nada para diversão, não. E aplaudimos todos os grupos que perseveram nesse ambiente difícil. Continuamos acreditando que trabalhando em colaboração com outras pessoas, assim, né, podemos alcançar mais. Diretor executivo interino da GHF, John Acri, né? Então disse aí todas essas palavras aí do John Acri, que é o diretor executivo aí da Fundação Humanitária de Gaza. Então que só no dia de hoje foi 1 milhão, né, de refeições distribuídas pela GHF e 94 milhões até o presente momento. Então a ONU não tem que falar, né, o Guterres lá não tem que falar que Israel está fazendo a população passar fome. Quem está fazendo a população passar fome é o Hamas, porque o Hamas não tem interesse em que a população saia da miséria. O Hamas é como os esquerdistas, eles querem a população na miséria, né? Porque na miséria eles conseguem manipular as pessoas, passando fome, miséria, tudo isso eles conseguem controlar, né? Eles já descobriram isso há muito tempo, eles sabem que é assim que funciona e é dessa forma que eles vão controlando e escravizando uma população. No Brasil não é diferente, tá? É que a gente está falando aqui de um grupo terrorista, guerrilheiro, tá, dentro de um sistema. No Brasil, o governo do PT não é diferente. Basta você ir em estados que são governados aí pelo PT, você vai ver que eles são cabrestos ali, né? Eles estão no cabresto pela fome, né? E outros que nunca foram governados pelo PT, que existem estados no Brasil que nunca foi governado pelo PT. E não existe pessoas em extrema miséria, né? E se existe, não é que o governo vai lá dar migalha, não. Ele vai pegar, dar assistência para a pessoa, para ela voltar a trabalhar, para ela ter dignidade, ter uma vida. Não ficar dando migalha para aquela pessoa ficar sobrevivendo e ele controlando a pessoa. Então, Hamas e PT são a mesma coisa, a mesma linha de pensamento. Não é à toa que eles se ajudam mutuamente, né? Bom, enquanto aí a mídia internacional, a ONU e todo mundo está falando de Israel, note que essa menina aqui, olha a situação dela, tá? Isso aqui é no Iêmen, tá? No Iêmen, lá dos Houthi, né? O Iêmen enfrenta uma crise cada vez mais profunda, com mais de 1 milhão de crianças menores de 5 anos sofrendo de desnutrição aguda, né? E mais de 17 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. A projeção é de que esse número chegue a 1,2 milhões de crianças no início do próximo ano. Então, 1 milhão e 200 mil crianças nesse estado aqui de insegurança alimentar no Iêmen. Enquanto isso, o governo do Iêmen tem dinheiro para lançar mísseis aqui em Israel, né? Mas para alimentar uma criança não tem. Então você veja o que é a ideologia do mal. Tá? O que é a ideologia da tirania. Eles não têm dinheiro para alimentar a população, para alimentar as crianças, para dar saúde para esse pessoal. Mas para comprar mísseis, um míssil é caro pra caramba, tá, pessoal? É muito dinheiro que custa um míssil. É dinheiro que talvez você não vá ver na sua vida, tá? Muito dinheiro mesmo. E uma criança dessa, o quanto seria o suficiente para
para você alimentar 1.200.000 crianças? Eu acho que metade de um míssil desse alimentaria essas crianças o ano todo. E eles lançam aqui mísseis aí todos os dias, tá? Todos os dias os Houthi lançam mísseis contra Israel. E eles não têm dinheiro aí para cuidar das crianças lá. E enquanto isso, a ONU não fala absolutamente nada e a mídia esquerdista não fala nada. Eles só se concentram na faixa de Gaza, ficam falando da faixa de Gaza, colocando imagem falsa, colocando imagem criada por inteligência artificial e mais um monte de besteiras aí, né? Então isso vai irritando a gente, né? Cada vez que a gente vê uma matéria, vê um idiota falar, que nem o Lula, esse pessoal da Globo. Gente, como eu detesto essa gente da Globo. Gente mentirosa. Esse pessoal não é jornalista, tá, pessoal? Esquece, essas pessoas não são jornalistas. Eles são militantes, tá? Militantes de um governo mau, de um governo que quer isso aqui para a população. É isso que eles querem para a população. Eles querem ver a população sofrendo e que eles possam continuar jogando migalhas para escravizar essa população. Bom, e como não bastasse, né, aí o ministro francês das Relações Exteriores, o Jean-Noël Barrot, afirma que Gaza está agora à beira de uma catástrofe total. Isso aí informou o ministro lá, né? Gaza está à beira de uma catástrofe total, né? Esperamos que o governo israelense interrompa as operações da Fundação Humanitária de Gaza. Preste bem no detalhe, olha. Esperamos que o governo israelense interrompa as operações da Fundação Humanitária de Gaza. Depois disso aqui, depois de 1 milhão, né? Olha aqui a matéria. Depois de 1 milhão, né, de refeições que foi entregue pela Fundação Humanitária de Gaza, o cara quer que tire 1 milhão em um dia, né? 94 milhões de refeições entregues em 1 milhão em um dia. O cara quer que elimine aí a Fundação Humanitária de Gaza. Por quê? Por que será? Porque ele quer que volte ao RNWA? Por que ele quer que volte ao RNWA lá? Porque eles financiam os terroristas. E o governo do Macron também, né? Eles são aliados de terroristas, né? Assim como o governo Lula. Você vê a intimidade que o Lula tem com o Macron, a ponto de dar a mulher dele para o Macron se divertir, né? Afinal de contas, ela é a profissão dela, então tá tudo certo ali, né? Bom, e aqui, né, a República Islâmica do Irã, né, está na pior crise de escassez de água da sua história, né? Escassez de água no Irã. Como disse aí o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o Bibi, Israel é um dos líderes mundiais de dessalinização de água, remover o sal da água por processo de osmose reversa, né? Ele está disposto aí a partilhar sua tecnologia em benefícios dos iranianos, né? Olha aí, o Bibi ofereceram tecnologia aí para o Irã. Vamos ver o que ele vai falar. Ele vai falar em inglês, né? Vamos ver pelo menos um pouquinho aqui. Today I'm going to make an unprecedented offer to Iran. It relates to water. The Iranian people are victims of... Bom, ele vai explicar aqui, né, que o Irã está passando por uma crise aí, né? Uma crise por falta de água potável, água para beber, para agricultura e tal. Israel, sim, de fato, ele é líder mundial nessa categoria de salinização de água do mar. Toda a nossa água aqui, agricultura, inclusive para fazer os parques aquáticos, nós temos vários parques aquáticos aqui em abundância, água para beber, tudo. Então, tudo é água do mar, tá? Desalinizada por processos de osmose reversa. Talvez algum dia eu faça um vídeo especificamente sobre isso. Eu acho que vai ser interessante aí para você. Mas é isso aí. Então agora o Bibi Netanyahu está oferecendo aí para o Irã a tecnologia aí, quem sabe, né? O Irã larga o regime dos ayatolás aí, chuta a bunda desses velhos safados aí e vão para uma realidade que eles merecem, né? A vida, não essa situação aí. Sabemos que o povo iraniano é diferente desses árabes malucos, que eles não ficam querendo aí a morte, desejando a morte. Eles querem viver, querem ser felizes como eram no passado, antes de 1972, ou seja, antes da chegada dos malditos aí dos ayatolás no poder no Irã. E para você que chegou até aqui,
Muito obrigado, valeu demais, tá? E não deixe de continuar curtindo aqui os meus vídeos, tá? Eu posto vídeo aqui pelo menos 2 vezes por dia. A não ser algum dia que eu não tô muito bem, aí vai um só, né? Que nem hoje eu tô bem cansado, né? Mas fica aí o meu convite, tá? Dá uma maratonada nos meus vídeos aí, os mais antigos, bem ruins. Tá dando uma melhorada pouco a pouco. Já comprei uma outra câmera aqui, melhor, tá? Já é a terceira câmera que eu vou comprar, porque tá difícil de acertar com esse negócio de câmera, né? Mas então dá essa força aí pra mim, tá bom? Alguns vídeos aqui, olha, 180, 200, tá bem pouquinha a visualização, então compartilha aí com seus amigos, não esquece de escrever alguma coisa, comentar, é sempre bom, é bem importante pra mim essa parte aí. Eu respondo aqui na comunidade, tá? Todas as questões eu vou respondendo, ó, pode ver que não tem nada aqui, respondi tudo, tem 2 aqui, logo depois dessa gravação eu vou responder, tá bom? E na parte de monetização eu tenho aqui assinaturas, tá? Eu tenho aqui 4 assinantes, eu agradeço demais, o nome de vocês aparece no final do vídeo, né, como forma de créditos, tá? E vai ter mais coisas aí a partir do mês que vem e tal, eu tô trabalhando em umas coisas aí que vocês vão ficar bem contentes com isso, tá bom? Então fica aqui comigo, né? Não deixa de me apoiar aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha ele aí com seus amigos na escola, no Facebook, grupo da família, tá bom? É muito importante para mim eu ter essa dinâmica, tá? Então valeu demais, obrigado por você ter ficado aqui comigo até aqui e até o próximo vídeo.